Fala aí, galera, seja bem-vindo aí a mais um episódio do Poder da História Podcast. Eu sou Augusto Santos, estou aqui com meus companheiros de bancada, Thiago Oliveira. E aí, galera? Fernando Jesus. E aí, galera? E você aí que está nos acompanhando agora, não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, dá o like e ative o sininho, hein? Isso aí nos ajuda muito a trazer mais conteúdos semanais aí para vocês, beleza? Seguinte, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores, agradecer, né? Innovation Soluções. Soluções inovadoras, é isso aí. @Robson Nakane, encontre sua viagem. E Coach Misael, os melhores suplementos lá para você. Vitamina de A a Z, whey e creatina. É isso aí, é com ele mesmo, Coach Misael. Bom, e antes de apresentar aí o nosso convidado de hoje, né? Queria deixar um recadinho aí pra galera que tá nos assistindo agora, nos acompanhando. Bom, você que tem uma história de motivação, de inspiração e tem um desejo aí de compartilhar, né? Conosco aqui, com mais pessoas também, nós vamos deixar um link aqui embaixo. Se inscreva, certo? E quem sabe você é a próxima pessoa a estar aqui compartilhando conosco. É isso aí. Né? Bom, hoje o nosso programa já vai um pouquinho pro lado aí do empreendedorismo, mundo corporativo. Nós vamos entrar um pouco aí também, questão de futebol de várzea, né, Thiago? Sim. Opa, sempre bom esse tema aí. Bom, e ainda para falar, o nosso convidado de hoje, o irmão dele foi um dos primeiros a participar do nosso podcast. Verdade. E... assim, na minha opinião, foi uma das resenhas aí mais descontraídas que a gente teve aí, cara. Exatamente. Eu acredito que hoje não vai ser diferente, né? Sim. Resenha boa. Hoje não vai ser diferente. Boa. Bom, hoje conosco aqui no nosso podcast, estamos com o Rodrigo, certo? Ele é o CEO aí da Joga Fácil? Joga Fácil. Joga Fácil, né? Isso aí, Rodrigão. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui. O espaço é seu, cara. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fernando. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, uma honra, né? Ser convidado para esse programa. Tá compartilhando a mesma mesa com essas feras aqui. Agradecido. A gente que agradece, cara. E a barra tá alta, né? Comparar a resenha do Beto, não dá, hein? Ali tem história, hein? E como? Oh, cara, acho que foi um dos programas que eu mais dei risada, cara. Ele não começou a contar as histórias de Barcelona, de Londres. Não chegou. Não deu tempo. Tinha que ser marcar outra. 3 horas. Tem que marcar outra. E faltou o gelo. Então, o gelinho acabou pra ele também. Ficou triste, né? A gente falou que vai ter a parte 2 com ele. Ficou triste. Tem que ter. Ele me arrumou um trabalho numa viagem de férias. Depois eu conto essa história, hein? Cara, então assim, de como costumeiramente, né? A gente sempre pede pro nosso convidado iniciar aí o podcast falando um pouco da sua vida. Quem é o Rodrigo? Onde o Rodrigo nasceu? Como o Rodrigo tá hoje? Cara, o espaço é seu aí, fica à vontade. Bom, sou o Rodrigo, né? De Carapicuíba. No RG sai nascido em Carapicuíba, mas nem hospital tinha em Carapicuíba. Né? Tem um, mas dizem que não é legal. É muito bom. Não, é natural de Carapicuíba mesmo. Sou pai de 3 filhos, marido da minha esposa Júlia, uma heroína, né? E feliz em ter nascido numa família também com os pais que eu tenho, que gostam de trabalhar bastante, nos educou muito bem, mas além de tudo gostam de curtir a vida e ter uma amizade muito forte que eu tenho com meus 2 irmãos também, isso fortalece muito, né? A gente sempre fala que ser amigo de um irmão vira amigo do outro também. Sim. E acaba crescendo a amizade, a galera, então muito feliz de ser um carapicuibano, com orgulho, né? Apesar da gente saber que a nossa cidade tem muito que melhorar, já vem melhorando bastante nos últimos anos. Em comparação ao que era. Exatamente. Deu um salto. E a várzea de Carapicuíba, para mim, sem dúvida, uma das melhores da região aqui. Questão de emoção, posso falar que é a melhor. E de organização também, com jogos começam no horário, né? Às vezes você marca um compromisso, quer jogar futebol, o jogo tá marcado para as 10 da manhã... Aí você marca compromisso com a família e não chega, né? Meio-dia, chega às 3. Exatamente, porque o jogo atrasa. Aí, enfim, Carapicuíba hoje está bem organizado. Então, esse é o Rodrigo do lado pessoal. E do lado profissional, uma pessoa que tentou o futebol ali até os 16 anos, né? Joguei
basicamente em escolas de futebol e aos 15 para 16 no GRB, no antigo Grêmio Recreativo Barueri, né, Federado Futsal. E com 16 tomei a decisão de não ir mais para frente, até porque você vê que vai dificultando a coisa, se você já não tá num grande... Afunilando, né? Afunilando. E fui buscar o trabalho mesmo e não me arrependo dessa decisão, até porque a gente sabe que a vida de jogador não é fácil e a competição no Brasil é gigante. E se você não tem um foco desde pequeno, acredito que também não tinha todo esse foco igual a gente vê hoje, né? Com 40, você queria com 41 que eu tenho hoje ter 20 anos com a mentalidade de 41. Pô, acho que muita coisa foco seria empresário, diferente, né? É, vocês não param, né, mano? Foco Vocês jogam empresário, todo final bom. de semana, vocês estão jogando, né? Vocês não param. O que a gente queria ter jogado, a gente não jogou. Agora é só pra sair de casa. Exatamente. É um motivo. É a válvula de escape. É a válvula É um de escape. motivo, né? Essa parte vai ter que editar, hein? Ô, já marca aí, edita isso aí. E é isso, comecei minha carreira ali aqui em Osasco, por sinal, muito na Cagi. Até esqueci o nome da rua aqui, duas ruas para a esquerda aqui, uma avenida, esqueci o nome agora. E comecei ali vendendo jogos de videogame. Né? Lá do comercial, hein? Um amigo do meu pai, que é amigo meu também, o Mauro, ele tinha uma loja de materiais eletrônicos aqui, componentes eletrônicos. E ele via um movimento muito grande de videogames e ele montou na frente da loja uma lojinha para vender jogos de videogame e acabei assumindo essa responsabilidade aí, onde eu fiquei quase um ano. E... Era pra Atari? ali tinha de tudo. Mega Drive. Eu tinha um Sega Saturno, quem Sega lembra? Saturno. Não, esse eu não peguei, não. Sega Não Saturno. tinha jogo de Sou jeito do Mega nenhum. Drive ali, A gente Nintendo. já começou com o Mega, eu também comecei com Não, o eu Mega. comecei com o antes do Master System, do Odyssey. Vocês não vão lembrar, mas era um concorrente do Atari. Eu tive um Atari. Atari, depois, acho que era o Master System. Exato. Que era o Sonic, né? Acho que era um dos do principal jogo. Alex era o Kidd. Alex Kidd. Alex Kidd. Cheguei até Cara, o Castelo Marrom. É, porque... Meu amigo, que treta foi pra minha mãe dar um videogame pra mim. Viu? Eram 3 vidas e não tinha continuar. Então você tinha que saber jogar de verdade, né? Então, bom, mas enfim, aí eu fiquei um período. Aí um dos trechos bacanas ali do mundo profissional falando, né? Depois eu saí, voltei a me dedicar mais aos estudos e um belo final de ano eu tinha uma Dream, eu tinha comprado uma Dream justamente para vir para Osasco. Dream. Lembra da Dream? Dream, todo mundo tem. Quando eu terminei de pagar a Dream, eu saí do trabalho. Um mês depois me roubaram em frente em casa a Dream. Meu Deus. Dream antes da Bis, né? Antes da Bis. Foi em Carapicuíba, não, né? Foi. Tá, merda. Em frente em casa. Essa é uma outra história, mas... Enfim. E aí eu fui buscar trabalho no final de ano. Fui num shopping, vim num shopping aqui em Osasco. Entregando currículo para trabalhar ali no final do ano. E aí entrei numa loja de esportes. Aí a pessoa perguntou, mas por que você está buscando trabalho? Não, porque eu quero trabalhar. E você tem disponibilidade? Quando você tem disponibilidade? Eu tô livre. Pode começar hoje? Posso. Já Agora. comecei a trabalhar. Aí a dona saiu da loja, me colocou uma outra vendedora para me acompanhar. E a vendedora começou a falar, olha, aqui é assim, ó. Quando não entrar nenhum cliente, a gente tem que vir aqui na prateleira, tirar as calças, camisetas, tirar do lugar, desembalar, deixar a mesa cheia e depois vir embalar e guardar. Eu falei, eu sou muito lógico, né? Eu falei, pra mim não fazia sentido nenhum. Aí eu falei, mas como é que é? Ela, é isso aí, você tem que desembalar, depois embalar e guardar. Bagunça, depois guarda. Tá. Eu fiquei meia hora ali. Cheio de questionamentos. Aí entra um cliente, eu vou atender, depois entra outro, ela ia atender. Depois de 1 hora ali dentro, eu falei... Chamei a dona, falei, olha, você me pegou de surpresa. Posso voltar semana que vem? Pô, nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Ali eu já vi que não era pra mim esse mercado aí de varejo. Aí fui trabalhar em Peruíbe, numa barraca de um padrinho meu lá, da minha madrinha, a madrinha do Roberto, na verdade, né? Mas a gente considerava todo mundo ali como família. E trabalhava das 9 da manhã às 11 da noite. Nossa, pouquinho, Puxado. né? Mas tava na praia, né? Tava na praia, tá pé tranquilo. na areia. Ganhava R$10 por dia.
Aí já é ruim. Aí não dá. Isso em 99. Mas hein? naquele 99, tempo. Não, mas a conta era 5 garrafas de Skol ou Brahma 600ml no Canil, que era a maior balada de Peruíbe na época. Essa eu não O que eu ganhava no dia, eu gastava na noite. Nossa. Já torrava no mesmo dia. Bom, e aí depois voltei, você foi um trabalho de verão, eu trabalhava no bar, já fui salva-vidas de Banana Boat. Então foi uma experiência interessante que guardo pro resto da minha vida ali, foi bem bacana. Mas era Quase bem um Julius intenso. aí, né? Exatamente. 4 ou 5 empregos. E aí, bom, eu estudava no Tufik à noite, finalizei a escola, quando realmente começa o objetivo de trabalhar definitivamente, né? Me deu aula. Exatamente. Aí aquela decisão difícil de qual curso você vai fazer, que hoje em dia talvez eu tomaria até outra decisão, mas eu acho que é extremamente difícil você, com 16 anos ali, 17 anos, tomar uma decisão de qual faculdade você vai ingressar. E na ocasião, acho que vocês são um pouquinho mais jovens que eu, né? Mas não tanto, né? Não tanta coisa. Ainda posso dizer que é a mesma geração, né? Sim. Mas não tinha tanta informação como tem hoje. Então as informações que a gente tinha ou vinha dos nossos pais, ou dos nossos tios, ou de amigos próximos. Então esse era o nosso mundo, né? Então, dependendo da orientação que você tinha em casa, era o que você ia seguir. Né? Então, em casa sempre uma orientação foi estude e trabalhe para uma grande empresa. Era uma orientação muito forte. Sim. Dentro da minha casa, até pela minha mãe funcionária pública, né? Uma carreira bacana ali também com colégios, né? Professora, depois trabalhando na delegacia de ensino. E meu pai, empreendedor nato, abrindo negócio, fechando, se endivida, paga todo mundo, abre outro negócio, ganha dinheiro, depois quebra de novo. Então foram muitos altos e baixos, né? E obviamente que meu pai desejava uma vida financeira diferente para nós, meu pai e minha mãe. Então, na cabeça deles era estudar e trabalhar para uma grande empresa. Foi quando eu ingressei ali num curso de administração de empresa. Aí, ó. Então, meio... Famoso ADM, né? Famoso ADM. Não sabe o que fazer, ADM. ADM. Essa Ou é educação ADM, física, né? O ADM era naquela época batata, era todo mesmo. mundo falava isso aí. Fui estudar na Zona Norte, de Carapicuíba para a Zona Norte. Aí sempre me perguntavam, mas o que você veio fazer na Zona Norte? Eu tinha 2 amigos, que tem até hoje, são meus amigos, que estudavam lá e acabei indo estudar lá com eles. Gastava 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. Mas outra experiência legal. Eu não reclamo de nada, assim. Para mim estava tudo certo. Sim. E naquela época começou a dificultar muito a situação financeira, porque éramos em 3 irmãos, né? 3 irmãos na faculdade. Né? O Roberto ainda demorou 1 ano, porque ele foi jogar, ele continuou a carreira de futebol ali, foi para Minas na época. Então tava o Ricardo, meu outro irmão, na faculdade, eu na faculdade, e não tinha dinheiro, não tinha como pagar 2 faculdades de uma vez, muito menos 3. Quando o Beto começou a faculdade. Então tive que fazer o FIES na ocasião, né? Dei uma entrada no FIES, que era o financiamento estudantil, que já existia lá em 2002, muita gente nem sabe, né? Mas já existia em 2002, mas eram juros absurdos o FIES. Eu sei como que foi isso aí, cara. E só que é bacana, porque você começa a pagar a faculdade e depois está formado. Sim, então aí depende de você também, Sim, né? sim. Em tese você vai trilhar ter sua- mais condições, né? Em tese, pelo menos. Na teoria, Na né? teoria. Então, eu lembro que a gente ia pra faculdade, tinha dificuldade até de ter o dinheiro para ajudar no estacionamento. Tomar cerveja, então, esquece. Eu tinha Até que consegui um trabalho no colégio Amos mesmo, você, né? Já deu aquela facilitada, né? O mesmo amigo, né, que eu fui fazer a faculdade com ele, que é o Lufa, né? Meu compadre. Grande Lufa. Padrinho do meu Abraço, casamento, Lufa. sou padrinho dele também, sou padrinho do filho dele, então a gente tem uma amizade bem bacana. Ele me recomendou para dar aula lá, a mãe dele era diretora. Acabei passando, né? Entrando no Amos Meus como professor substituto. E eu lembro até hoje que o primeiro salário demorava 2 meses para receber. Caramba. Então você trabalhava 1 mês, não recebia. Trabalhava mais 1 mês, aí que você recebia. E aquele salário acho que foi o dinheiro mais lindo da minha vida, porque 2 meses você trabalhando e na hora que você recebe.
Acho que foi um dos maiores foguetes da minha vida. O primeiro dia que eu recebi o salário era uma sexta-feira na faculdade. Senhora. Que maravilha. Aí eu paguei pra todo mundo que eu tava devendo, né? Faz fila aí que eu vou pagar. Sobrou nada. E aí foi uma experiência muito bacana no Amos, né? Uma responsabilidade grande. Com 18 anos eu dando aula pro Thiago, que tinha o quê? 15 na época? Thiago, você é de que ano? Eu sou 86. Você é 86, eu sou 83, exatamente. Então dava aula para aluno de 15, de 16. No período da tarde já era um ensino fundamental, aí são mais jovens, né? Aproveitava para jogar um pouquinho com a gente. Eu também, jogava né? também, mas foi um período muito bacana, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria, né? Então, desde o início, para mim era uma forma de me manter, né? E não um objetivo de carreira, sobretudo em escola estadual, que é super mal valorizada, né? Então, até hoje você tem dificuldade em escola estadual porque muitas cabeças boas, vamos dizer assim, não sonharam mais em ser professor. Sim. Então, hoje você tem uma dificuldade maior no ensino, até pela falta de valorização, nível nacional, nem falo São Paulo, Brasil, Carapicuíba, isso é no Brasil, né? O professor não é bem remunerado como deveria. Exatamente. Né? Então, fui trabalhar no programa Jovem Cidadão, não sei se alguém se recorda aqui, Lembro, talvez alguém que esteja, né, lembro. escutando. Sim. Fui ser o monitor do programa. Na época eu fui fazer uma entrevista, foi muito bacana. A diretora do programa, nível estadual, perguntou meu signo. ela, na hora que eu falei que ela é câncer, ela... Gostei. Não sei, ela nunca me explicou o porquê. Mas me contratou e eu fui ser o responsável pelo programa em Barueri. Então eu trabalhava 2 períodos, 7 horas da manhã até meio-dia na escola. E depois ia para Barueri da 1 da tarde até as 5 ou 6. Na verdade era da meio-dia também, mas eu negociei um pouquinho com ela ali, essa horinha a mais ali, para não perder as aulas. E aí eu comecei minha carreira. Foi quando passaram quase um ano. De novo o Lufa, meu compadre, eu devo Sempre muito a ele. Lufa. Eu devo muito a ele, porque me ajudou muito, sobretudo no início da vida profissional, quando a gente tem muita dúvida, muito medo, né? Me indicou, ele era um analista na Tigre, ele foi promovido na época e ele me contratou para ser o estagiário. E ali fiquei 7 meses estagiando na área de planejamento de materiais e na área de logística. E ali eu comecei minha carreira, minha trajetória no mundo corporativo, né? Uma empresa nacional grande, né? Na época era Pincéis e Rolos Tigre, que já era do grupo Tigre de tubos e conexões. E ali foi a trajetória na área de logística. Fiquei ali por 1 ano e pouquinho, depois a empresa mudou para o Paraná. E eu já tinha tomado a decisão que eu não iria para essa mudança, porque era uma cidade interior do Paraná, Castro. Quando o Luiz Fernando, que era o Lufa, saiu da empresa, foi para outra oportunidade, e aí eles falaram, não, Rodrigo, você tem que ir. Porque agora o único que sabe um pouco do que o Lufa fazia, que o Luiz Fernando fazia, é você. Então, me fizeram uma oferta melhor do que eu tinha, e me convenceram. Não queria ir, mas me convenceram. E foi uma tremenda experiência, porque aí com 21 para 22 anos, já saí de casa efetivamente, fui morar no Paraná, morar sozinho lá, e já numa posição um pouquinho maior dentro da empresa. Fiquei lá por 2 anos, quando surgiu uma oportunidade para voltar para São Paulo, né? Eu tinha uma gerente de exportação da Tigre, ela gostava muito do meu trabalho na época. Ela me chamava de Peixoto. Peixoto, o que você tá fazendo solteiro aí em Castro? Uma cidade de 60 mil habitantes. Não, você tem que sair daí, você é muito jovem, né? Tá perdendo um tempo aí. E ela trabalhava na mesma empresa que eu, né? Na Tigre, só que ela trabalhava em São Paulo porque ela era da área de vendas. O que mudou para lá foi a área de produção e logística, né? E ela me convenceu a participar de um processo seletivo, o qual era um supervisor, então uma posição acima da minha que eu já tinha, né? E tinha que falar inglês. Então, bom, fui para a entrevista, fiz o currículo, né, a pedido dela, falou, coloca um inglês intermediário aí, né? Dá uma enganada.
Fui pra entrevista, fui bem demais a entrevista. Tudo caminhando bem, até que chegou a última pergunta da gerente. Falou, olha, tô vendo aqui seu inglês intermediário. Ixi. Aquele passou por Como isso. é que é? Quem nunca passou por Como isso? é que é seu inglês? Olhei pra ela, Carla Araújo, falei, olha, não falo nada. Foi sincero, né? Não falo nada. E ela, mas como assim? Aqui tá escrito inglês intermediário. Por que então você colocou inglês intermediário? Eu falei, olha, se eu não tivesse colocado, com toda certeza eu não estaria aqui na sua frente. Isso é verdade. Aí ela, não, pô, legal, porque eu gostei de você, gostei do seu histórico profissional, acho que você pode desempenhar um bom trabalho aqui, mas tem que falar inglês. Falei, não, eu vou aprender e tudo. Bom, só ficou nisso, passado umas 4 semanas me ligaram lá e falaram, olha, você não foi aprovado por causa do inglês. E aí ficou. E eu continuei trabalhando, não fui estudar inglês, que eu deveria ter feito já de imediato, mas não fui estudar inglês. E depois de uns 3 meses, essa gerente de vendas me chamou. Oi, Peixoto, te deram o retorno lá, não foi aprovado? Né, não fui por causa do inglês. Então, eu tava com a minha amiga, ela tinha uma amiga, né, da MBA, uma supervisora dessa outra empresa, que seria minha par nessa outra empresa. Olha, eles falaram que até hoje não encontraram alguém. Você quer que eu fale com eles de novo sobre você? Eu falei, pode falar, eu tô aqui. Disponível. Tô na área. Bom, resumindo a história, me ligaram e marcaram a entrevista de novo. De novo. Ó, Rodrigo, não encontramos ninguém ainda? Você quer vir aqui fazer uma segunda entrevista com a Você gente? começou em inglês? Eu falei, vou. Você tá estudando inglês? Eu falei, estou. Bom, fui pra segunda entrevista, era uma segunda-feira, vim do Paraná. Liguei para um amigo, é bom ter amigo, hein? Pô, Liguei para um amigo que falava inglês, Igor, obrigado. Que o sábado inteiro fiz uma carta em português. E ele antigamente não tinha Google Translator, não tinha, até tinha um translator, mas ele traduzia bem tupiniquim, né? E ele traduziu tudo, me ensinou algumas pronúncias. E essa carta em português, eu passei o domingo inteiro. Essa carta que ele traduziu minha do português, que eu falava um pouquinho da minha carreira, da minha história. Passei o domingo inteiro gravando, memorizando ela em inglês. Então, chegou na segunda-feira, entrevista de novo, muito boa, igual a primeira, muito boa, tudo que tinha que fazer. Nem cortaram o caminho, já tinha feito. De novo. E ela, tá, final da entrevista de novo. E o inglês? Tô estudando. Tô estudando. Bom, e ela falou, então, você pode falar algo em inglês? Eu falei, depende do que ela. Fala o que você quiser. Pô, e eu com a carta inteira aqui Na cabeça. Já comecei falando quem eu era, tudo em inglês. Minha família, falando rapidamente da minha família, do meu histórico profissional. Tudo aquele início. Aprendeu que eu falei bem em o português. diazinho. Não, mas era gravado. Não era gravado. Eu sabia cada vírgula. Cada vírgula que tava. E ela virou assim, nossa, mas você tá falando muito bem português. Só que eu tinha um gerente na Tigre, que ele é um cara que eu respeito até hoje, né? Então, tenho uma amizade muito grande com ele. Que era outro assunto para podcast, as histórias que já ocorreram ali entre ida de Paraná e São Paulo, que ele me dá a carona. E até o dia que eu ofereci uma carona para ele, deu tudo errado quando eu ofereci a carona. Mas enfim, ele falou, ó, Rodrigo, quando eu falei que ia para a segunda entrevista, eu avisei ele antes, né? Eu tinha um respeito dele, que me convenceu a ir para lá, então ele que me trazia, ele não me cobrava essa ida e volta, ele era o gerente da planta. E ele falou, ó, eu acho que eles vão te contratar, pela experiência dele, né? Eles vão te contratar, porque não existe te ligarem 3, 4 meses depois para voltar a fazer uma entrevista. Mas deixa claro que você não fala inglês. Porque na primeira dor de barriga que tiver lá, eles podem querer te mandar embora. E, pô, você vai perder uma carreira que você tem aqui na Tigre para chegar lá e depois passar 2, 3 meses te mandar embora. E, de fato, quando eu terminei essa fala em inglês, que na verdade para ela foi impressionante, né? Como que você aprendeu tão rápido? Eu falei, olha, não, eu não aprendi tão rápido. Eu não falo inglês. Eu falei para ela, eu não falo inglês. Quero deixar claro, eu só tô mostrando que eu posso aprender. E ela, então tá bom. Uma semana depois, fizeram uma carta oferta e entrei na empresa como supervisor de planejamento. Rapaz, quando tocava o telefone ali no escritório, tocava o telefone, era um ali atendendo em inglês,
o outro aqui atendendo em inglês. Na época tinha os ramais, né? Hoje quase nem existe isso. Tocava o meu ramal, eu atendia, mas dava até dor de barriga se eu ouvir alguém falar assim inglês. Cena de filme, tô até imaginando aqui, cara. Não, mas acontece, cara. Dava até dor de barriga. Até que um dia fui atender e falou inglês. Cara, não entendi uma palavra que falava do outro lado. Eu, alô? Ele, hello, how are you? Blá, blá. E eu não entendendo nada. Eu, alô? E a pessoa do outro lado, blá, blá, blá. Eu, alô? Tá muito ruim a chamada. Não discuto nada, não discuto. Desliguei o telefone, fui pro banheiro. Suando frio. Então são as histórias aí de carreira. Mas o inglês, ele muda você de padrão. Então, quando você fala inglês, você tem a universidade, tá estudando, e você fala inglês, você entra numa prateleira que algumas empresas às vezes deixam de ter um talento pelo fato de não falar inglês. É verdade, né? E aí eu me lembro de uma reunião, como eu tinha já um cargo de liderança na época, e eu chamava, tinha um pessoal que trabalhava ali, depois você vai soltando ali, eu não sei falar inglês, porque você vai num cargo de supervisão, imagine a pressão. Eu não era supervisor na Tigre. Eu fui num cargo de supervisão, numa empresa que tinha que falar inglês, então você pensa, todo mundo tá esperando que eu fale inglês. A gerente sabia que eu não falava inglês. Mas só ela. Até que você começa, não fala inglês. Aí até uma reunião em inglês eu chamava, tinha estagiário, todo mundo falava inglês ali. Só eu não falava. E aí, me ajuda aqui. Então a pessoa, o que ele falou? Falou isso assado. Eu ia lá, fala isso pra ele. E a gente ia começar se inteirando. Até que um dia teve uma reunião lá, horário do almoço. A hora que eu olhei pro escritório, vem o sininho da reunião, não tinha ninguém no escritório. Todo mundo tinha saído para almoçar e eu sozinho. Caramba. Bom, o Brasil é pequeno, né? Uma reunião global, participar gente do mundo inteiro. Não vamos falar nada do Brasil. Vou conectar para falar que tá tudo certo. Tinha aquelas estrelas. Você lembra aquelas estrelas, Fernando? Tinha aquelas estrelas. Conectei. O cara começou na primeira frase da reunião. Let's start with Brasil. Vamos começar com o Brasil. Caramba. E eu sozinho na sala. Aí ele fez uma pergunta, eu já estava estudando. Eu já tinha uns 2 meses de empresa. Aí eu realmente estava estudando. A empresa pagava um curso e tal. Sim. E era uma escola muito boa. Uma escola bem recomendada na época. E eu tava aprendendo. Mas não o que eu falava. E a gente tem dificuldade de escutar, né? Exatamente. Então, uma pessoa começou a falar, me fez uma pergunta, eu respondi. Me fez outra pergunta, respondi de novo. Eu falei, nossa! Tô bem. É 2 meses? Aí, tinha tudo pra terminar aí. Aí, como eu achei que eu tava falando, eu falei, deixa eu fazer um comentário. Aí, gaguejei tudo e fiz um comentário lá. Nossa. Que erro absurdo que eu cometi. Entrou uma mulher falando, que eu não sabia... Ela ficou, imagina, 1 minuto falando inglês. Coloca 1 minuto uma pessoa falando sem pausa. Demora. Não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha nada. Só descarregou. Eu não entendi nem a primeira palavra, nem desde a primeira palavra até a última, não entendi nada. Sabe que você não sabe do que ela tá falando? Ela terminou de falar, ficou aquele silêncio, imagina, um monte de gente globalmente lá. Ficou aquele silêncio, eu... Can you repeat? Você pode repetir, por favor? Aí... A mulher deu uma bufada lá e repetiu. De novo, 1 minuto. Eu achei que ela ia falar mais devagar, né? Terminou de falar. E eu já com o ouvido na estrela, assim, né? O ouvido já achando que o problema é o volume. Não era o volume, não entendia nada. Ela terminou de falar, eu falei, ok. Cara, o mundo inteiro deu risada. Imagine a pessoa falando pra você, Augusto. Ô, Augusto, o que você vai fazer esse final de semana? Você vai pra praia, vai jogar bola? O que você tem planejado no final do ano, pro Natal? Não era esse o tema, né? Mas vamos pensar num assunto mais natural. Aí você termina e fala, ok. Depois primeiro você fala assim, você pode repetir? Você fala, então, quero saber o que você vai fazer no final do ano, você vai pra praia, vai viajar, vai ficar em casa. Você termina e fala, ok. Então, ali foi falei, preciso estudar de verdade. Aí eu peguei nas minhas primeiras férias e fui pra Vancouver.
Fiz lá um mês de curso e ali eu evolui muito. Ali foi um divisor de águas. E ali tem que tomar um cuidado, talvez o Beto venha aqui, ele deve ter comentado, né? Porque muita gente que vai fazer esses intercâmbios acaba achando que você não pode fazer amizade com brasileiro porque você tem que falar só inglês. Quando, para mim, não é o fato isso. O fato é que você tem que falar inglês. Isso não quer dizer que você não possa ter amigos brasileiros, né? Sim. Então, ali eu fiz, eu aproveitei muito. Então, a grande maioria das pessoas, que vai uma recomendação aí para quem quiser fazer o intercâmbio. Não faça o intercâmbio para estudar 8 horas por dia. Porque se você for estudar 8 horas por dia, estuda aqui no Brasil. Não precisa ir para fora do país, gastar dinheiro, né? Sim. Você precisa vivenciar o país. Para você aprender inglês, você tem que... Obviamente, o intercâmbio ele tem ele tem uma base. A base é você estar matriculado em alguma escola. Mas aí as escolas ela oferecem curso de 4 horas, de 6 horas, até de 8 horas. E eu via muito brasileiro fazendo curso o dia inteiro. Então, ele chega à noite, ele tá cansado. Ele vai para casa, ele vai descansar. Sim. Eu já não. Eu fazia o curso de manhã, era das 9 às 13. Às 13 saía, almoçar, depois já ficava por ali mesmo, ou ia para casa, voltava, saía à noite. Então, eu acabei vivenciando mais o país. Sim. Né? E tendo mais contato, com o idioma. Fiz amizades com nativos, que é coisa que é difícil fazer, graças ao futebol, né? O futebol é bom demais. Futebol é bom demais, né? Futebol une as pessoas. Futebol une as pessoas. Demais, né, cara? E ali eu aprendi a evoluir bem no inglês. E quando eu evolui bem, aí a carreira começou a decolar. Eu era da área de supply chain, numa indústria de máquinas e equipamento, que claramente a carreira é muito mais voltada para a área comercial, que é outro ponto, né? Que também, falando em carreira, a gente tem que ter uma visão para onde a gente vai. Então, às vezes, as pessoas querem desenvolver uma carreira, por exemplo, de logística, numa empresa que a logística não faz tanto sentido. Então, você pega uma empresa que não tem volume de faturamento, eu digo em quantidade. Né? O gerenciamento de transporte é um gerenciamento simples, porque o efeito do valor do transporte naquela mercadoria é irrisório. Então, você tem uma carreira de logística numa empresa dessa, assim, você está limitado o seu crescimento, por mais que você seja bom em logística. Exatamente. Sim. Mas isso acontece muito, porque o cara, quando está ali no início de carreira, é o cara, geralmente o primeiro emprego, né? É o cara assume ali um cargo ali em logística, auxiliar de logística, seja lá que for assistente. Aí o cara vê um supervisor, alguma coisa, a primeira coisa que ele pensa, vou fazer logística. Para tentar pegar aquele cargo. Mas aquela empresa não vai te dar uma carreira boa. Exatamente. Você só vai porque você quer... Você vê aquele cargo, você mira o cara e vai. Mas é igual ele tá falando aqui, você tem que ter uma visão mais abrangente. E só tem um e você visa... Exatamente, só tem um cargo, já tá ocupado e você tá visando ele. Exatamente. Aí o seu nicho é muito pequeno mesmo. Então é isso, Vou fazer um resumão para vocês perguntarem também, né? Senão só eu vou ficar falando aqui. Bom, aí fiquei nessa empresa há 15 anos. Pouco tempo. Fui na minha maior posição, fui pro Chile, né? Fiquei 3 anos e meio lá no Chile. Legal. Não, vamos chegar aí, fenomenal. Porque é um país que a gente tem as curiosidades. E tem muita coisa acontece, né? O Joga Fácil, como você apresentou, ele é um desejo que nasceu em 2015. A gente tinha uma pelada importante ali aqui em Osasco. Osasco, a gente tem história com Osasco, hein? Cheguei a brincar, acho que um ou 2 jogos. Nasceu aqui também, né? Em Osasco? Não. E dali me juntei com o Beto e vamos fazer. E nasceu de um desejo ali, de uma brincadeira, porque eu já controlava os dados ali, a gente via que ganhava mais engajamento, a pelada. E nasceu o Joga Fácil. Só que é uma startup, né? A grande maioria fecha a startup no primeiro ano. E mais de 90% até o 5º ano fecha. Eu sei como que é isso aí. A gente tá vivo. Mas... Tá com o aparelho ou não? Já tirou o aparelho? Não, a gente vive respirando por aparelho. O Joga Fácil ele é um tremendo case de volume de negócio, de quantidade de usuários, reconhecimento de marca, né? Hoje a gente vai pro São Paulo inteiro... Muita gente que está no meio do futebol de várzea conhece o Joga Fácil. Mas ele não é como nasceu sem um modelo de negócio, como que a gente vai monetizar e faturar, a gente foi fazendo muita coisa sem custo ou com valores bem baixos, né? Para poder
ter uma entrada no mercado e isso acaba que não custeando a operação. Então você tem que ir atrás de patrocínio, você tem que buscar outras formas de faturamento. E como eu vinha falando até antes da gente começar, patrocínio não é uma tarefa fácil de vender. Porque você está competindo com muita gente. Muita gente, né, cara? Hoje, se você pegar um diretor de marketing de uma empresa grande, ele nem responde. Você pode ir lá no LinkedIn, lá, sou o fulano. Você pode ter um projeto que tem um tremendo fit, né? Seria muito bacana para a empresa. Você enxerga, talvez até a empresa enxergaria, mas às vezes você não consegue nem mostrar o seu trabalho. E às vezes quando você mostra, acontece de falar assim, pô, legal, gostei demais, mas eu não tenho budget. Talvez para o ano que vem. Aí o ano que vem mudou o gerente, mudou o diretor, mudou a cultura, mudou a direção. Sim. Então é extremamente difícil vender patrocínio. Então, na minha opinião, qualquer modelo de negócio que dependa de patrocínio é um modelo de negócio complicado. Pô, já aproveitando que você tocou no assunto, né, do Joga Fácil, já conta pra gente aí como que foi aí os maiores desafios aí que você encontrou na criação da plataforma, né, e como que você superou esses desafios aí, cara? O desafio de programação, ele é absurdo, né? Então, quando a gente esboçou o aplicativo, a gente quer algo assim, essa funcionalidade, que entregue isso, que entregue aquilo, você tem que achar quem vai programar. E aí tá já o primeiro desafio, você achar a pessoa certa. E a gente trouxe uma pessoa para programação, ela fez a primeira versão do aplicativo, que rodou bem até, só que tinham atualizações. E toda a primeira atualização, toda a primeira versão foram executadas com recursos próprios, né? Recursos dos fundadores. O que é normal. Mas quando passa uma segunda, terceira versão, geralmente vem investidor. Só que a gente não faturava. Entendi. Então esse é um momento. Por exemplo, nenhum investidor colocar dinheiro em algo que não fatura. Isso é um problema de maturidade do mercado do Brasil. O Instagram foi vendido por $1 bilhão sem faturar $1. O próprio WhatsApp foi vendido por $22 bilhões. Não estou comparando o Joga Fácil com essas duas ferramentas, tá? Estou dando um exemplo de maturidade de negócio. Foi vendido por $22 bilhões sem faturar também. O WhatsApp veio a vir a faturar tem de alguns anos para cá. O Google também, a história do Google também foi vendido quase de graça. Olha o que é hoje aí. Exatamente. Então agora no Brasil, tanto o Instagram quanto o WhatsApp, eles tinham financiadores, tinham investidores, porque enxergavam o potencial do negócio a longo prazo e não a curto prazo. E já no Brasil não, o investidor a gente tem uma taxa de juros muito alta aqui, então quem tem dinheiro guardado, ele põe no banco, põe lá no Bradesco lá. faz um pezinho de meia, mas não investe, porque investir é risco. Põe no Nubank lá, põe em qualquer investimento, na XP. Sim. E a pessoa tem um rendimento assegurado. Então, para que eu vou colocar meu capital num negócio de risco? Exatamente. Por isso, quanto menor a taxa de juros, melhor é para o empreendedorismo, melhor é para a indústria, melhor para tudo. Já no Brasil, essa maturidade já não tem. Em outros países, como os Estados Unidos, que é uma taxa de juros lá, às vezes é inexistente. Então, o cara tá com o dinheiro lá, o dinheiro tá parado, ele não tá rendendo. Aí ele fala, pô, vou arriscar aqui, vou colocar um dinheiro ali. Lá tem incentivo para o cara realmente diversifica o capital dele. Então, a grande dificuldade do Joga Fácil é, primeiro, em custear a programação, que programação é caro. Ponto. E outra era a parte de receita, de monetização, para poder crescer com o negócio de forma mais saudável. A gente cresceu muito, mas a gente cresceu por quê? Porque a gente tem um produto bom, as pessoas falam do nosso produto, a gente não investe, nosso investimento em marketing é zero. Zero. Uma startup que não investe em marketing, tem muitos especialistas que dizem, se você não investe em marketing, mesmo que você investiu para construir o produto ou mais, significa que você está desperdiçando o seu produto. Sim. Se você gastou R$100 mil para construir algo e gasta zero de marketing, tá errado. Tá errado.
Tá errado, porque se você tem que gastar 100 mil reais num produto e 1 milhão no marketing, dando exemplos, né? Exatamente. E a gente não gasta nada com marketing. E a gente, então, o nosso crescimento, o lado positivo de tudo isso, que o nosso crescimento é orgânico, é por ter um produto bom, robusto, por atender as dores do futebol de várzea, dos organizadores e até geralmente dos responsáveis por times, que faz a inscrição tudo pelo app, acompanha pelo app. A gente tem um crescimento forte em termos de usuários, mas ainda assim tem o desafio da monetização, que a gente tem bastante plano aí, um roadmap, que é um mapa de programação bem bacana para poder monetizar, que a gente pensa muito a longo prazo. A gente sabe que o mercado é gigante, quem tá no meio do futebol sabe disso, mas a jornada até chegar lá, ela é dura se você não tem investidor por trás. Esse é o ponto. E, Rodrigão, e vocês são os pioneiros? Nesse tipo de aplicativo, sim. Sim. Nós somos a gente tem algumas linguagens que se usa em startups, que você faz um MVP, que é um produto mínimo viável, testa, mediante aos feedbacks, né, ao que os seus usuários comentam, você vai atualizando, né? Aprimorando. Vai aprimorando. Então a gente cometeu alguns erros no início, porque a gente fez já um produto muito forte, muito bacana desde o início, só que você demorou 1 ano para lançar. Entendi. Talvez poderia ter feito um produto em 3 meses, ter lançado, escutado o feedback e já começado opa, aqui o Fernando pediu essa atualização para o time dos 11 garotos. Pô, vou fazer isso aqui, só que assim, eu vou cobrar. Então aí você faz e já cobra. Então você já identifica o modelo de negócio. A gente entregou muita coisa de bandeja de graça. Entendi, E como surgiu essa ideia aí do Joga Fácil? O futebol de terça que a gente tinha, atualização do Excel. A gente fez 1 ano lá que a gente atualizou todos os dados, estatística, tudo no Excel. E chegou no final do ano, a gente fez uma premiação dos jogadores que mais tiveram frequência, quem fez mais gol, enfim, quem mais ganhou jogos. Tinha tudo ali nos dados do Excel e a gente falou, opa. E todo mundo elogiou, todo mundo se engajou mais. O percentual de presença só foi aumentando graças a esses índices. O brasileiro é competitivo ao extremo, né? Então se tem aquela pelada que ninguém tá marcando quem ganha mais, quem ganha menos, um fica tirando sabor esse ano, porque lá não era aquele 10 minutos ou 2 gols, era Real Madrid contra Barcelona, é o clássico o nome da pelada. Então tinha aquela resenha, né? Quem ganhou mais? Não, eu não perdi nenhuma. Só que na hora que você computa, você realmente tabula os dados, pô, não é assim. Realmente tem quem ganha mais, quem ganha menos ali, mas aí começa a competição e essa competição gera engajamento. Então o pessoal se engajava mais. Aí tinha estatística financeira também, quem paga em dia, quem não paga. Aí começa. Isso aí é um ponto bom. E aí a gente, por que não, se isso está resolvendo uma dor nossa, por que não transformar isso no aplicativo e resolver a dor de todo mundo, né? Boa sacada, né? Legal. Exatamente. E é Rodrigão, assim, o Joga Fácil hoje, até um tempo atrás, né, que eu organizava muita coisa aí que você falou dos 11 garotos, era uma dor de cabeça tremenda, tirar foto, uma papelada gigantesca. Então hoje o seu aplicativo facilitou a vida dos organizadores, do próprio jogador, que agora é muito fácil fazer a inscrição dele mesmo. E quando você vai no campo, eu já vi você em algumas finais, inclusive eu estava em uma aqui que você foi. Como que você é recebido pela galera que organiza ali? Eles comentam dessa diferença depois do seu aplicativo ou não? É uma coisa mais normal ou eles realmente agradecem essa melhoria que teve na várzea? Olha, é um pouquinho de tudo ali, né? Você tem... Para mim, uma das coisas que marcou muito foi recentemente na final da Copa do Busão, uma repórter estava lá no campo e ela viu com a camiseta do Joga Fácil, ela vem, você é do Joga Fácil? Sou. Mas que você é lá? Eu falei, não, eu sou um dos fundadores. Aí ela falou assim, meu Deus, eu preciso te abraçar, que vocês, nossa, eu tô disputando uma Copa feminina e eu nunca vi coisa igual. O processo de inscrição super rápido, mudou tudo. Que satisfação, hein, cara? Então, você vê muito desses feedback. Legal. Feedback sobretudo de donos de times que falam, pô, tô disputando uma outra Copa lá que não tem um Joga Fácil, já nem vou entrar no que vem se não tiver o Joga Fácil, porque perde um pouquinho aquela transparência, né? Quem é o meu adversário? Quem tá inscrito lá? Será que o organizador deixou inscrever na beira do campo ou não? Meu filho jogou um campeonato recentemente.
E você fala assim, pegamos o mesmo time na primeira fase, na fase final tinha, sei lá, pelo menos 15 jogadores diferentes. Como é que você sabe É verdade. se são os mesmos jogadores ou não? Como é que você sabe se o cara é flexível ou não? E o Joga Fácil tem a transparência. Então você vai entrar lá no elenco do time, dá um print na primeira rodada, depois dá um print lá na última e vê. Esse não tem alterações. Alteração, né? E às vezes, quando vem alguma reclamação, geralmente a reclamação não é associada ao aplicativo, né? É associado às vezes, à gestão do organizador. O Joga Fácil, ele facilita a vida do organizador. Ele deixa tudo mais fácil, ele facilita a vida do responsável do time. Mas se o dono do campeonato, por exemplo, ele não atualiza os dados em tempo real ali, não é o aplicativo que vai atualizar. Então, por exemplo, a gente não tem um robô que está lá vendo o jogo e sabe que o Thiaguinho fez um gol, ele vai lá e atualiza o gol do Thiaguinho. Então o gol do Thiaguinho, o mesário tem que ir lá e computar o gol na súmula. A gente tem uma súmula digital. Então, por exemplo, você vai algumas vezes em alguns campeonatos, eu, por exemplo, fui em Cotia um tempo atrás, e o cara, ele viu a camisa do Joga Fácil, veio, parou, elogiou. Aí vem outro cara, mas você tem um problema, que vocês demoram muito para atualizar. a gente não atualiza. A responsabilidade da atualização é da organização. Sim. Isso eu acompanho. Porque às vezes eu não vou na Várzea para ver todos os jogos. Então, às vezes eu acompanho pelo Joga Fácil. Então, tem Copa que o organizador sei lá, os caras são mais organizados. O jogo tá acontecendo, tá computando. Só que tem Copa que só sai depois de 3 dias. E tem Copa que não atualiza a final. Porque o cara entrega o troféu ali, ele fala, acabou o campeonato. Aí você tem que falar, meu amigão, atualiza aí o placar da final, quem até fez para o computar gol, o ranking. Né? Tudo atualizado em tempo real. Então, legal. O time vai lá, o meu camisa 10 aqui, vai lá e faz um gol. Bons tempos. Vai lá e faz um gol, na hora já vai computar. Você vai no ranking de artilheiro, vamos dizer que é o primeiro jogo do campeonato. Sim. Os 11 garotos, que é o nosso time do coração, né? Sempre. Os 11 garotos faz 1-0 o gol do Fernando. Vai estar lá, que os 11 garotos naquele momento tem 3 pontos, que o Fernando tem 1 gol. Então ele é uma atualização que ele é sincronizada. Mas depende do input dos dados. Quem vai colocar o dado lá na súmula? Se não colocar o dado na súmula, pode bater na mesa. Se não colocar o dado na súmula, não atualiza. E, Rodrigo, tem algum critério para se inscrever no Joga Fácil? Ou só basta ter o time mesmo e se inscrever? Como que funciona? Boa pergunta, que a gente acaba recebendo esse tipo de questionamento na nossa rede social. A gente desenvolveu um produto para atender as dores de quem organiza o campeonato. Então, se alguém quiser estar no Joga Fácil hoje, precisa disputar alguma competição que tenha o Joga Fácil. Uhum. Tá? Então, vou dar exemplos. Pode ser uma primeira, segunda, terceira divisão de Carapicuíba, Cotia, Jandira, Embu, Taboão, Guarulhos. São cidades que todas as competições usam o Joga Fácil. E aí entra as copas independentes, que a gente fala. Copa que é organizada ou por uma entidade, uma pessoa física ali que quer organizar uma copa, um clube, como o Vila Isabel, que organiza a Copa do Busão. Então, essas copas também usam um Joga Fácil. Então, se um time vai fazer uma inscrição numa Copa do Busão, obrigatoriamente o dono, o responsável pelo time, vai ter que baixar o Joga Fácil, vai ter que fazer inscrição do jogador lá. Os jogadores que vão disputar, ele pode simplesmente falar, jogador, tá o link aqui, baixa o Joga Fácil, você se inscreve. Porque o nosso foco é descentralizar o peso de quem é organizador, tanto o organizador do campeonato quanto o organizador do time. O Fernando sabe que ele já foi responsável por time. Antigamente, você chegava com uma folha de A4, preenchia o nome de todo mundo, ia na casa do me dá uma foto 3x4. Não é um antigamente há 10 anos, não. 1 por 1. Eu tô falando em 2021. Isso, antes da pandemia ali. Antes da pandemia. 2019, 2020, aí 21, 21 não teve, mas 2019 era assim. Antes de eu ir pro Chile, eu disputei um campeonato que eu tava no Chile. Lembra que eu voltei um jogo? Exatamente. Nós disputamos um campeonato lá no Chile. Foto 3x4. Já em 2019, a gente quase não achava lugar para tirar foto 3x4. Porque já era uma coisa que não existia, mas no futebol existia. Então aí entrou o Joga Fácil para solucionar essas dores, né? Então a experiência de quem participa de uma Copa que tem um Joga Fácil, ela é outra.
Legal. Pô. Ela é outra. Posso falar porque eu vivi. Vivencia, né? Vivenciamos isso aí. E tem um monte de funcionalidade para a gente desenvolver. É por isso que nós estamos abrindo uma rodada de captação agora. Nós vamos fazer uma captação de crowdfunding, que é um nome, que é uma captação popular. Então todo mundo vai poder ser sócio do Joga Fácil. Que legal, cara. A partir de R$1.000 você consegue. E vai ser... a gente foi aprovado entre mais 100 startups fazer uma captação com uma plataforma que é aprovada pela CVM, né? Que você conhece bem, né? Sim, Comissão de Valores Imobiliários. Exatamente. Então, uma plataforma séria que faz essa intermediação entre o investidor e a startup. E para você fazer essa captação, você precisa passar por uma série de aprovações, diligência, né? Tanto financeira quanto do sócio, para saber se você tem capacidade de honrar os seus compromissos ali. Sim. E a gente foi aprovado nisso e muito em breve nós vamos fazer esse lançamento. E com certeza vamos passar para vocês aqui. Esse é o marco, né? Parabéns, cara. Questão legal, de remuneração. Parabéns. Se vocês recebem por aplicativo baixado, por campeonato? Essa como também que funciona? Essa também, Thiago, é uma grande dúvida de todo mundo. A gente não cobra por aplicativo baixado. Então, por exemplo, o jogador que quer acompanhar alguma Copa ou um telespectador que quer acompanhar alguma Copa, é só baixar o aplicativo lá, não precisa nem fazer o cadastro. Porque lá tem um cadastro que geralmente é para quem joga a Copa, que aí vai pedir CPF, vai pedir os dados gerais ali. Mas se você só quiser acompanhar, você entra lá, ver campeonatos e começa a buscar campeonato. Esse modelo de negócio de baixar para usar o aplicativo, ele praticamente você não vê mais, né? Hoje, onde a gente tem monetização, ou é de algumas copas que a gente cobra para poder organizar. A gente cobra do organizador, de fato, né? Para poder usar a nossa plataforma, para ter o nosso suporte, para a gente participar do congresso técnico, né? Para a gente, durante o campeonato inteiro, dar esse respaldo também, não simplesmente só o sistema. Muitos dos campeonatos que a gente oferece só o sistema, a gente acabou oferecendo de graça. E muito provavelmente, a partir de 2025, a gente não vai ter mais o plano grátis. Sim. Só para a primeira competição. A partir da segunda vai ter um valor, mas vai ser um valor extremamente irrisório, né? Se você pegar uma Copa média, taxa de inscrição vai de R$800 até R$4.500 para um time, né, das grandes Copas. Mas vamos pegar um valor mais popular aí, média R$1.000 por time, e a gente vai cobrar R$40 por time. Então, não é o valor da plataforma Joga Fácil que vai penalizar o organizador. E o que a gente entrega para ele é menos trabalho, mais agilidade, ele pode reduzir mão de obra da Copa, uma experiência para o time dele. Então, ao invés dele cobrar 1.000, ele pode cobrar 1.040, por exemplo. Já resolveu. Né? A gente agrega o valor para a Copa, né? Esse valor que a gente cobra, ele pode repassar à equipe. E pode perguntar num congresso técnico que tem, qual equipe que não pagaria R$40 para a Copa inteira ter o Joga Fácil? Não tem como. Não tem como a equipe falar não. Ah, não, então tá bom. Só de folha impressa ele vai gastar mais, o time. É verdade. Só de sola de sapato o dono do campeonato o dono do time vai gastar mais. Dor de cabeça, ele vai ganhar muita dor de cabeça. E a falta de transparência. Porque daí 100% da organização fica na mão do organizador. Você tem que confiar, igual essa Copa que meu filho disputou. Você tem que confiar que aqueles 10 jogadores que você viu diferente ali estavam inscritos desde o início. Então, e eu até queria aproveitar, já que você está falando aí, CVM e tudo, a gente já está vendo o crescimento aí da empresa. Falando já em crescimento também, eu queria saber, as Copas aqui de São Paulo talvez hoje sejam as maiores Copas que tenham. E aí eu queria saber se o Joga Fácil tem planos de expandir para outros estados. Tem umas Copas tão interessantes quanto aqui em São Paulo. Olha, tem em alguns outros estados Copas interessantes, mas não como São Paulo. A várzea de São Paulo é algo, para mim, é absurdo. A gente tá vendo umas aí. Tá evoluindo. O público que tá indo. Não, é absurdo. A várzea de São Paulo é absurda. Eu acho que é um pouco até injusto comparar com outros estados. Mas tem Copas bem famosas
em outros estados, divisão de base, Copas extremamente organizadas na divisão de base também, sub-10, sub-12, mas em termos de público, de investimento de equipes, né? Você tem aqui Copas que tem time que investe mais de 20 mil reais por jogo. Isso você não vai ver em outro estado. Assim, pode ter alguém capaz de mandar uma mensagem que é a minha Copa. Que bom. Se tiver, me apresente que nós vamos fazer questão de fazer a primeira ano de parceria de graça com essa Copa, com o Joga Importante. Fácil. Fica a dica, hein? Mas a gente, como visão, a gente tem a intenção de expandir o Brasil inteiro, mas pós-etapa de investimento. Sim, entendeu. Porque hoje, da forma que a gente roda hoje, se a gente não tiver um investimento, se a gente vai para o Brasil inteiro, a gente aumenta a despesa e não necessariamente aumenta a receita. É complicado. É complicado. E, Rodrigo, já aproveitar aqui para tirar uma dúvida também. Uma curiosidade. Você teve que conciliar esse seu lado aí, gestor, com o seu lado empreendedor, cara? Isso é... Qual foram os sacrifícios aí que você teve que... Esse é o mais difícil, né? Porque eu tava num momento muito bom na minha carreira. Quando eu saí daqui do Brasil e fui pro Chile. Foi um salto profissional grande, né? Eu já, antes de ir pro Chile, eu já era gerente na empresa. Já tinha um cargo executivo, vamos dizer assim. E eu recebi uma oferta para ser o gerente geral da operação lá no Chile. Então, eu fui pro Chile numa posição muito boa. Fiquei um país fenomenal, o Chile. Recomendo para quem quiser visitar o Chile. Um tremendo país. E a minha família estava feliz lá, né? Então, foi um momento feliz. Só que aquela formiga estava pegando. Por quê? Porque desde o início, tanto eu quanto o Beto, nós tocamos Joga Fácil em paralelo. Então, uma coisa é quando você tem algo tocando em paralelo, outra coisa é que você mergulha de cabeça. Nesse meio caminho, a gente até conseguiu um investidor, uma empresa de soluções tecnológicas também, investiu no Joga Fácil, investidor anjo, né? E o próprio investidor, que é um dos donos da empresa, que é um grande amigo, para dizer assim, ele falou, não, você não pode perder essa oportunidade de ir para o Chile. Eu falei, mas você está colocando dinheiro no aplicativo aqui, vocês, né, a sua empresa. Não, mas essa oportunidade do Chile, você tem que ir, porque isso te coloca em outro patamar de carreira. Então, só que mesmo naquele período que eu fui para o Chile, talvez me deu sobrevida na empresa, porque eu tinha um desejo muito forte de me arriscar no Joga Fácil, ainda que era um negócio que dava prejuízo. Na minha concepção, se você entra de cabeça, é difícil vender patrocínio no paralelo. É difícil vender patrocínio se você entra de cabeça. Imagina você se dedicando 2 horas por semana, aí que você não vai vender mesmo. É difícil, né? É difícil. Mas você podia contratar alguém para vender o patrocínio. Também é difícil. Então, custo também. Quando eu fui para o Chile, depois de algum tempo, tomou uma decisão familiar lá de voltar para eu me dedicar 100% ao Joga Fácil. E isso ocorreu em 2022, final de 2022, quando deixei a empresa, depois de 15 anos. E eu me dediquei 100% ao Joga Fácil durante 1 ano e meio. E no início foi fenomenal, porque a gente cresceu o faturamento em 500%. Mas, como eu falei, todo modelo de negócio que depende de patrocínios, hoje você tem, não quer dizer que amanhã você vai ter. Exatamente. É arriscado, né? Então, é um modelo de negócio arriscado. Então, tinha um pipeline, né? Um pipeline é aquela... É um termo que usa de vendas, né? Você tem ali um funil de vendas, que eu tinha investidores querendo investir no Joga Fácil, querendo não, com intenção de entender mais sobre o Joga Fácil. Eu tinha dezenas de empresas falando, olha, gostei, para esse ano não dá, mas para o ano que vem vai rolar. Eu falei, opa, tô segurado, né? Aí o funil foi diminuindo. Então, quer dizer, você tem um custo ali mensal do Joga Fácil, que eu, particularmente como pessoa física, investia todos os meses, antes de eu sair da empresa. Eu tenho o custo da minha família, né, da sua vida pessoal. Então, quando você deixa de ter o salário, você tem
você tem a conta multiplicada ali por a tabuada do 2, né? Você tem que investir. Você tinha um recurso que você ganhava aqui para investir aqui. Aí você não tem mais esse recurso, porque você decidiu focar aqui. Então, aqui você tem que dar dinheiro agora. Não pode finalizar no zero. Muito menos no prejuízo. E não dá pra voltar pra trás. E não dá pra voltar pra trás, porque se você voltar ali, você vai... Então, ali foi um momento divisor de águas, quando a gente fez crescer a força para esse negócio. Então, cresceu o faturamento, cresceu tudo. Mas e para manter? Para manter não foi fácil. Então, aí são as decisões que tem que tomar, né? Muito mais fácil seria, minha recomendação, outra recomendação. Quer empreender? Primeira coisa, tem uma carreira, você tem 2 chances na vida, né? Ou você pode seguir uma carreira, você pode empreender, você pode ser um profissional autônomo. Você tem vários meios de você buscar os seus objetivos. Mas tudo que envolva um risco muito alto, tenta fazer o mais jovem possível. Primeiro que você vai aprender muito. E você pode tomar tombo. Agora, você com 40 anos, 3 filhos, família, tal, você se arriscar tanto é mais complicado. É mais complicado. Aqui a galera tá quase aí, né? Quem não chegou tá chegando nos 40. Então tem que pensar muito na família, né, mano? Essa idade hoje, quando você tem família, você tem que pensar 2, 3 vezes antes de você tomar a decisão, né, cara? Mas minha esposa me apoiou bastante. Ela falou, olha... Isso é fundamental, Isso é meio xarope, hein? Não, mas você apoiou, tá junto, Nós somos juntos, porque até a carreira também chega um momento que se você não tá focado na carreira, também você vai estagnar. Se você tá, não, tô na carreira, não, mas eu tenho outro negócio aqui que eu... Cara, pra mim, foco é tudo. Foco é tudo. Tanto é que eu larguei uma carreira para focar no Joga Fácil, um negócio que dá prejuízo. Então, se você não tem um foco, não vai... Nenhum investidor vai colocar, vamos dizer assim, investidor profissional. Que era outro feedback que eu tinha. Você falava com fundo de investimento e tal. Pô, como é que o Beto larga o trabalho dele para se dedicar no Joga Fácil? Nós não temos família aqui. Ah, não, pega lá do fundo da família. Fundo familiar. É verdade. Pra te bancar 2 anos. Difícil, hein? Uma curiosidade. Pode continuar. Não, então você precisa... O investidor, ele muitas vezes ele vem, por exemplo, pro Thiago largar do trabalho dele e para ele se dedicar 100%, você tem uma retirada. Só que essa retirada ela não é uma retirada alta, é uma retirada para você sobreviver. O investidor não quer bancar luxo. Sim. O investidor não quer bancar luxo para ninguém. Então, eu quero que o Augusto foque 100% no negócio, que a ideia dele, ele entende, ele sabe como crescer, mas ele tem um trabalho, ele precisa desse dinheiro. Então, ele vai investir na tua empresa para você sair de lá e se dedicar aqui e fazer um negócio crescer. Mas a partir do momento que você tem um modelo de negócio já meio concreto. Concreto, né? Maduro. A gente falando em investimento. E agora a moda do momento é casa de aposta, né? Não tem jeito. O brasileiro acha que vai conseguir viver disso. Eu não sei se isso é investimento. Né? Mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Como tem o aplicativo com os dados atualizados, tal, bonitinho, já procuraram vocês alguma casa de aposta mais ou menos para investir no Joga Fácil? Já, na verdade, esse crescimento que a gente teve de faturamento em 2023 foi graças a patrocínio de casa de aposta. Entendi. A casa de aposta é uma turbina hoje no país. Eu acho muito bom o lance da regulamentação, né, de separar a empresa que é correta da empresa que só vem, quer ganhar dinheiro e ir embora, sem compromisso, sem investimento. Paraísos fiscais da vida. Paraíso fiscal, não paga imposto, não paga nada. Então, assim, recomendo que quem gosta de apostar, primeiro procure se a casa de aposta é regulamentada. Tanto é que vieram algumas empresas, depois que a gente deixou de ter um contrato, finalizou um contrato, vieram empresas querendo fechar contrato com o Joga Fácil. Só que eram empresas que não tinham uma credibilidade muito grande no mercado, não eram conhecidas, vamos dizer assim. E além disso, não aplicaram para a regulamentação. Porque você conseguia ter acesso a quem aplicou pela regulamentação. E agora já tem várias
empresas estão anunciando que já foram aprovadas. Até porque o governo está bloqueando as que não estão. Exatamente. Então, não tem pra onde correr agora. Como é que nós vamos fazer propaganda de uma casa de aposta que não está regulamentada? Isso é problema. Inclusive com usuários, né? Exatamente. Os usuários. A várzea já tá em alguma casa de aposta? Hoje, a grande maioria das Copas que tem algum patrocinador tem casa de aposta patrocinando. Sim. Até nos grandes clubes. Os grandes clubes, os maiores patrocinadores hoje são Não, casas sim, de apostas. mas eu digo a várzea. Se tem Vamos jogos explorar. para apostar. Não, quero apostar no... Exatamente. Você quero quer apostar saber se o Fernando vai fazer um gol hoje. Vou colocar 10 centavos. Time de várzea, né? Time de geralmente eu faço. Também. Não, hoje não tem. Ainda não. Tinha uma empresa que fazia isso, e até faz ainda, mas são jogos esporádicos, uma decisão de uma Martins Neto, numa decisão de uma Copa do Busão, dessas grandes Copas, são bem esporádicos. Entendi. Mas quando a gente lançar a nossa rodada de captação, tem ali alguns dados interessantes que vocês vão gostar. É legal. Rodrigo, eu queria pegar essa experiência sua no Chile, falar mais um pouco aí da sua vida pessoal aí com a família. Como que foi essa experiência para vocês lá, a adaptação dos filhos, eu via muita foto sua lá na neve, essa parada de neve, eu também não sou chegado lá do verãozão, chinelão, cervejinha, somos o negócio dois. é esse. Como que foi a adaptação lá pra sua família, cara, viver no país longe, sua família toda aqui, como que foi para você essa experiência de vida lá? Olha, como eu falei, a gente foi numa condição boa também, em termos de estruturação da empresa que deu pra gente, para fazer a mudança. Então, assim, é uma adaptação mais suave comparado com pessoas que falam assim, eu quero viver em tal país, vou lá e lá vou me virar. A gente foi por uma empresa, né? Tinha um propósito de ir lá, mas uma mudança de país é sempre uma adaptação, que não depende só da gente. Então, nós fomos em 4, voltamos em 5. Adaptou bem, então. Eu tenho uma chileninha. Foi primeiro assim, você tá num país que não é o seu, já tem uma adaptação de idioma, de cultura. Então, por exemplo, no Chile, você falou, gosto de chinelo. No Chile não pode andar sem camisa. Também com aquele frião. Não, mas o verão de Santiago é um verão que faz inveja pro nosso verão aqui. É mesmo? O verão de Santiago é absurdo. É fenomenal o verão de Santiago. É céu azul 4 meses direto. Se eu não me engano... Céu azul. Você pode marcar casamento a céu aberto. Se eu não me engano, nossa diretora é de lá, né? Nossa diretora... Olha o olhinho dela brilhando lá. Acho que a nossa diretora é de lá. Nossa diretora? Aí, ó. Chile. Pra quem gosta de calor, como o Fernando aqui, o Thiago que já pronunciaram aqui, Chile é um ótimo local para visitar no calor. Só que os brasileiros não buscam o Chile pelo calor, porque a maioria nem entende que o calor que só vê foto de neve de Santiago. Exatamente. Né? Mas Chile é um ótimo país para visitar no calor, porque as passagens são mais baratas, os hotéis são mais baratos, é tudo mais fácil. E a adaptação foi boa, porque assim, quando eu cheguei lá, eu fiz amizades com alguns brasileiros, então fui muito bem recebido lá. Comecei a jogar num time lá. Sim. Meus últimos títulos foram tudo lá no Chile. Porque aqui no Brasil tá difícil de lembrar o título. Pelo amor de Deus. Então, fui muito bem recebido. Só que quando veio em 2019, teve lá manifestações sociais. Coisa que já era normal no Chile. O Chile é um país super estruturado, um país com uma renda per capita interessante, mas também com uma diferença social grande. Então passaram a ter manifestações sociais lá, que não quero entrar no mérito, até inclusive de viés político, e foi um ano que não foi tão simples, porque bloquearam rodovias, colocaram fogo em supermercado, e aí os chilenos falavam, não, Rodrigo, tranquilo, você não conheceu o Chile ainda, você vai conhecer ano que vem. Isso foi em 2019. Chegou 2020, virou o ano. Fevereiro, o que aconteceu? Pandemia. E aí ficamos em pandemia. Chile foi o país mais restrito
da América Latina, da América, e estava entre os 3 países mais restritos do mundo com pandemia. Então, para você ir ao mercado, você tinha que entrar no site do governo, colocar seus dados lá, pedir uma liberação, te dar uma liberação 2 vezes por semana para ir ao mercado. Não podia sair do país. Teve uma época que a gente queria voltar pro Brasil para passar umas férias aqui, ficar aqui, né, com a nossa família, porque eles também não poderiam ir para lá. A gente não conseguia sair, porque tinha que estar vacinado para sair do país. Só poderia sair do país se você tivesse vacinado. Porém, só tinham liberado vacina acima de 30 anos. Então, eu tinha vacinado, minha esposa tinha vacinado, mas meus filhos não. As crianças não, né? Então, não podia sair do país. Então, eram umas coisas meio... E a hora que você olhava o percentual de mortes, era bem similar. Mas eles foram bem cuidadosos lá. Então, no final, acho que ninguém sabia lidar com isso daí. E não posso dizer que foi difícil, porque também a gente deu a sorte de acabar de se mudar de um apartamento para uma casa. Então a gente tava curtindo a casa. E foi um momento que a gente curtiu muito a família, sabe? Coisa aqui no Brasil, acho que vocês sentem isso. Que final de semana que não tem coisa pra fazer, né? O aniversário do fulano. Agora é... 2, 3 no mesmo dia. Então é difícil você passar um momento você com a tua família. E a pandemia, sobretudo no Brasil, nem sei como é que foi aqui, eu imagino, né? Mas você voltou com a chileninha, né? Mas no Chile, não, a gente fazia churrasco. Eu nunca fiz um churrasco, só eu e minha família. No Chile era churrasco direto, só eu, minha esposa e meus 2 filhos. Depois veio a terceira. Então foi um momento muito bom. Profissionalmente desafiador, Chile, um dos países mais difíceis para lidar com gente. Pela mentalidade, trabalho com regulamento debaixo do braço. Então, olha, meu contrato diz para eu fazer isso aqui. Não posso fazer isso aqui. Não tem jeitinho brasileiro. Né? Então, um dos recordes de país em termos de demanda trabalhistas. Nossa, se tiver mais que o Brasil, aí é difícil. Eu tive a sorte que eu fui muito bem recebido lá na empresa. Os resultados apareceram, tanto financeiro. Não tive nenhuma demanda durante o meu período lá. O que foi único. Porque é muito normal lá. E aí, trabalhei numa empresa que é extremamente séria. Uma empresa que paga para não ter o problema. E aí você vê tendo demanda trabalhista, às vezes por sei lá por quê. Então, é um país mais difícil, que muitas empresas desistem de estar lá, por essa complexidade de gerenciamento de pessoas. Mas um país muito bom, que vão receber bem. Me receberam super bem lá os chilenos. Fiz uma amizade muito forte com latinos lá, com argentino, com colombiano, que são meus amigos até hoje. Então, essa experiência de vida aí é única, né? Sim. É isso aí, cara. Deus quiser. Um dia iremos lá. Mas Santiago no verão... Se Deus quiser. No verão. Santiago no verão tem minha recomendação. Santiago no inverno, eu não gosto de esquiar. Fui esquiar lá 2 vezes. Tentar esquiar, né? Esquiar. Já, logo na primeira, já quase torci o tornozelo. Pelo amor de Deus, tem que ir de capacete. Aí tinha jogo, tinha a semifinal na semana seguinte. Eu falei, ih, não vou, mano, não vou me arriscar nisso aqui, não. Bom, Rodrigão, resenha como sempre, hein? Boa, mas... O tempo é curto. O tempo é curto, né, cara? Bom, e a gente quer muito que você deixe uma mensagem aí, porque... Sabe que acho que a vontade de muitas pessoas é ser um empreendedor de sucesso. E graças a Deus você está escrevendo a sua história. Queria muito que você deixasse uma palavra aí de inspiração para as pessoas e motivação para as pessoas que pensam, né? Querem ser empreendedores. Bom, primeiro eu acho que a pessoa tem que tomar uma decisão do que ela quer. Você vê muitas pessoas muito indecisas. Eu acho que é natural você ter indecisão com mais novo. Então, minha recomendação para... Aí eu vou dar a recomendação por idade. Sempre importante. É importante. Porque hoje você vê muita gente falando na internet, muita coisa para todo mundo, sem filtrar o público. E acaba, acho que, atingindo de forma negativa algumas pessoas, né? Achando que a pessoa, tudo que ela conquistou não serve de nada... Então, assim, tudo depende do que a pessoa coaches, quer, né? Na vida. Eu acho que basicamente para você ter sucesso, assim, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar disso, mas
Eu acho que o sucesso vai muito do que você criou de expectativa e se você está alcançando ou não. Isso é um sucesso. Todo mundo cria uma expectativa e alcança é sucesso, independentemente se é financeiro, se é de construir algo, se é de construir uma família. Então, o sucesso está muito vinculado ao que você quer. Então, eu acho que a primeira coisa é traçar alguns objetivos. Se o objetivo é ter uma vida mais tranquila, mais sólida, sem muito risco, talvez fazer um caminho de uma carreira, eu acho interessante. Estudar. Se você é um pouquinho... gosta mais de risco, talvez a minha recomendação, faça isso quanto antes, se arrisque mesmo, mas sempre estudando, sempre com boas intenções também, não se envolver em coisa ruim, coisa errada. Então, para quem quer ser empreendedor, eu acho que hoje tem muita informação na internet, então olhar uma área, estudar essa área e executar. Eu acho que a grande diferença de um empreendedor para quem não tem talvez um perfil tão empreendedor é a coragem. E eu falo que essa é uma coisa que eu espelho muito no meu pai, né? Nessas coisas, ele é muito corajoso. Às vezes até demais. Vamos um pouquinho mais pés no chão aqui, mas é normal. Quem é empreendedor é isso. É verdade. Tá então, no sangue ali, né? E quem quiser uma vida de carreira... Carreira é altos e baixos, mas se você for consistente, você vai alcançando os seus objetivos. Né? Tem que tomar um cuidado, porque às vezes você está numa carreira muito boa, muito sólida, mas está comparando com aquele cara da internet. Que parece que a vida é simples. Não, é só entra aqui, faz isso aqui, você vai ficar rico. Não é assim. E aí não é assim. Porque no final, você vê muita gente que tem... alguns booms, mas no trajeto não chega em lugar nenhum. Não, porque o cara estourou. Estourou. Só que às vezes ele não estava nem preparado para aquele estouro e acabou que perdeu tudo, recomeça de novo. Então, diferentemente de algumas pessoas que se preparam para ter um sucesso e quando acontece de ter uma atração ali de um negócio e tal, eles estavam preparados para esse momento. E aí eles colhem esse momento pro resto da vida. Boa. Boa, Muito boa. Isso aí, Rodrigão. Sabe as palavras, né? Muito conhecimento. Exatamente. Bom, é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio aí do nosso Poder da História Podcast. Até o próximo. Um grande abraço para todos aí. Valeu, rapaziada. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal.